Glória a Deus, fica à vontade. Aleluia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa superabundar no seu coração nessa noite. Amém, irmãos? Eu creio que a palavra que será compartilhada nessa noite vai edificar o seu coração de uma maneira poderosa. Por isso eu peço que você que está em casa se organize para que a palavra de Deus possa entrar de uma maneira genuína. E você não permita que o diabo ele roube a palavra de Deus. Concentre-se, se organize, porque eu creio que o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Coloca a mão no seu coração aonde você está. Eu quero orar por essa palavra para que ela seja viva e eficaz no seu coração. Pai, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de compartilhar a palavra do Evangelho. Que a sua palavra seja viva e eficaz. Que a sua palavra possa edificar o coração dos meus irmãos. Que haja experiências, que haja impressões espirituais sendo geradas. Que a tua palavra cumpra o propósito pela qual ela foi designada, em um nome poderoso de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Amém, amém mesmo? Amém. Aleluia. Eu me sinto honrado sempre que eu recebo uma oportunidade de compartilhar o Evangelho. É um privilégio isso. E todas as vezes que eu venho com alegria. Porque eu sei que eu não faço milagre. Eu não opero milagre. Eu sou apenas parte do milagre. E eu creio que nessa noite Deus vai usar a minha vida para edificar o seu coração. E o tema da minha palavra, você pode anotar aí na sua casa, é alegria, uma chave espiritual para o sucesso. Alegria, uma chave espiritual para o sucesso. Eu sou pastor tem apenas 1 ano, amém? Mas eu lidero célula há quase 9 anos. E uma coisa que eu tenho percebido é que os líderes que lideram com alegria, com aquela empolgação, com aquela motivação no coração, eles prosperam mais do que os outros. A probabilidade deles se multiplicar é mais rápida do que os outros. Porque quem tem alegria, motivação, eu posso chamar de vibração, esse líder, ele sempre vai motivar os seus seguidores. Quando uma pessoa vai se casar, você percebe ali que ela planeja, ela sonha. Tem pessoas que nem conseguem dormir direito, planejando, sonhando. E se você perceber aquilo, você vai ver que a alegria nasce dali. Os frutos aparecem. Uma pessoa quando consegue uma profissão, ela vai para aquele lugar com uma alegria, com uma motivação. Então quando você percebe a alegria fluindo, os frutos nascem dali. Então é um princípio que vai impactar a sua vida. Então quando há essa vibração, essa alegria em qualquer área da sua vida, você vai perceber que as áreas a qual você tem alegria, satisfação, essa motivação, sempre vão prosperar. Eu quero ler um texto poderoso da palavra de Deus, que vai falar sobre isso, em Lucas capítulo 10, versículo 17. Você pode anotar que está em casa. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Então você olha para cá, você percebe que havia uma alegria no coração dos discípulos. Mas olha a resposta do Senhor para eles, no versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então havia uma grande alegria no coração dos discípulos. Mas o Senhor fala para eles que eles não deveriam se alegrar simplesmente porque eles estavam expulsando demônios.
mas porque o nome deles estava escrito no livro da vida. Então você percebe que havia um ingrediente de grande empolgação nesses 70 de participarem do mover de Deus. Mas a coisa mais empolgante dessa história que eu quero falar é a respeito de Jesus. Olha o que diz no Lucas capítulo 10, versículo 21. Naquela hora, Jesus estava ouvindo, eles testemunhando do milagre que havia acontecido. E olha o que aconteceu. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios, instruído, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Então a Bíblia está dizendo que Jesus exultou de alegria no Espírito Santo. Essa palavra exultou no original grego é agaliao, que significa alegria extrema, está cheio de alegria, ter alegria excessiva. A Bíblia fala que Jesus teve uma grande alegria excessiva ao ver os discípulos fazendo a obra de Deus. Havia uma grande empolgação, havia uma grande satisfação no coração de Jesus. Mas o que acontece é que muitas vezes nós não vemos um quadro de Jesus sorrindo. Mas isso é um engano, porque Jesus ele se alegra quando ele vê a obra de Deus avançando. Há uma alegria incrível no coração de Jesus, há um gozo. Jesus ele tinha prazer, alegria de ver o reino de Deus avançando. E por que eu falo isso para os irmãos? Olha o que diz em João capítulo 4, versículo 31. Capítulo 4, versículo 31. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? No versículo 34, Jesus faz uma afirmação poderosa. Olha o que ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, nessa declaração, Jesus nos mostra uma chave poderosíssima. Ele está dizendo que a sua comida era fazer a vontade de Deus. Honestamente, olha para cá. Quando você ouve falar de comida, você pensa em quê? Prazer. Jesus está mostrando uma chave poderosa para a sua vida, para o seu coração, para todas as áreas. Que o prazer dele, que a alegria dele era fazer a vontade do Pai e a obra daquele que lhe havia enviado. Quando você entende isso, você percebe que as coisas, elas começam a fluir na sua vida. Porque quando você começa a sonhar com algo, quando você começa a pensar e planejar acerca das coisas sobre a sua vida, você está cogitando para as coisas do Espírito. Porque quem cogita das coisas da carne, não pode agradar a Deus. Então quando você se alegra, quando você sonha com os projetos da sua vida, você está cogitando das coisas do Espírito. Então preste atenção, tudo que você for fazer, se não for junto com a alegria, com a satisfação, é muito ruim. Porque ninguém dá conta de caminhar com alguém que não tem alegria e satisfação naquilo que faz. Eu penso que essa pessoa nem vai para frente. Por isso, o alvo dessa minha palavra é você ter alegria para desfrutar de cada projeto da sua vida. Eu não sei quais são os seus projetos, eu não sei quais são as suas expectativas, mas eu quero dizer para você, a alegria do Senhor será excessiva no seu coração.
A alegria do Senhor será genuína, será vibrante. Quando as pessoas chegarem para relacionar com você, elas irão perceber o fluir da vida se manifestando através de você. E eu queria compartilhar alguns pontos que nos fazem perceber que a alegria é uma chave espiritual para ser um vencedor. E o primeiro ponto, você pode ver na projeção, a alegria é um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo do 22 ao 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há alegria. Então, é impossível, olha para mim, você que está em casa, é impossível você viver no Espírito e não ser feliz. Um dia o Senhor me revelou, eu estava assistindo um filme que tinha como tema O Milagre. O filho de uma mulher havia sofrido um acidente e ela estava muito angustiada, preocupada. Todo mundo que ela conversava, ela tratava mal, mas ela teve uma experiência com a presença de Deus. Então, uma das coisas que vai livrar você da depressão, do medo, do pânico, é você ter uma experiência com a presença poderosa do Espírito Santo. Uma das coisas que vai salvar esse mundo, que vai salvar você do medo, de qualquer coisa dessa vida que te causa dor, é a presença poderosa do Espírito Santo. É ela que traz a paz, a satisfação que excede o entendimento. A alegria é gerada pelo Espírito Santo, não por outras coisas superficiais, passageiras. Ela tem o poder de fazê-lo superar o pior da dor e a tristeza. Eu estou com 2 meses que eu perdi o meu irmão. Naturalmente falando, eu não tinha condições nenhuma, porque ninguém dá conta, ninguém suporta perder um ente querido. Só a presença dele dentro do seu coração fluindo é que sustenta você a suportar a morte de alguém que você ama. Quando você usufrui dessa maravilhosa presença, ele sustenta você, ele guarda você, ele guia você aos caminhos eternos e excelentes. Eu lembro de um testemunho de um pastor da Videira do Acre. Ele perdeu um filho com 25 anos. E ele conta que ele achava que ele não gostava do filho dele, porque ele não conseguiu sofrer. E ele testemunhando, ele conta que ele foi no banheiro tomar banho, e ele pediu para que o Espírito Santo saísse dele para que ele pudesse sofrer a dor do filho dele. E ele contando que ele quase morre, chorando, desespero, encheu o coração dele. Foi quando ele clamou o Espírito Santo novamente. É o Espírito Santo que vai renovar o seu coração nessa noite. Ele vai trazer uma alegria genuína e poderosa para renovar a sua vida, para renovar o seu casamento, para renovar as suas expectativas de vida. A alegria do Espírito Santo será uma chave para todas as áreas da sua vida. Quantos estão me entendendo até aqui? O segundo ponto que vai levar você a ter sucesso na sua vida é que Deus é glorificado na alegria. Olha o que diz o texto da palavra de Deus: alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Quando nós nos alegramos no Senhor, não nos movemos pelas circunstâncias da vida, mas pela salvação que há em Cristo Jesus. Entender que fomos alcançados pelo amor deveria ser o bastante para tornar a nossa vida mais alegre. Reconheça os feitos, os milagres que o Senhor tem operado na sua vida, na sua casa. Tenha os seus olhos abertos nessa noite para perceber o tamanho da bondade que Deus ele tem operado na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu confesso para você que eu sou um homem feliz,
realizado. Mas eu sou feliz e realizado não é por aquilo que eu tenho, nem por aquilo que eu sou. Eu sou feliz e realizado por tamanha graça que me alcançou, por tamanho amor que me constrangeu e me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Não há graça maior do que essa. Eu era inimigo e mesmo assim Ele me amou. Como que eu não posso ser um homem feliz? Olha o que a Bíblia diz em Salmo de número 32, versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, ó justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Alegrai-vos. Salmo de número 37, versículo 4 diz: deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Tem gente que lê esse salmo e acha que diz: agrada ao Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Mas a outra versão diz, ou traduzindo, quer dizer que a sua felicidade seja no Senhor, e Ele dará no seu coração o desejo. Então tenha prazer em Deus, e Ele não só vai colocar o desejo no seu coração, como Ele vai realizar cada um deles. Aproxima-se de Deus, tenha prazer nele, porque a promessa é que Ele vai realizar cada desejo do seu coração. Essa é a perspectiva do coração do Pai, essa é a perspectiva do coração de Deus. Tem duas coisas que o Rafael gosta muito. Uma é de ir para o shopping. Quando a gente vai chegando, se aproximando do shopping, quando ele olha o prédio, ele sabe que a gente está indo para o shopping, ele começa a pular dentro do carro. Segunda coisa é que ele gosta muito de tomar um sorvete. E eu me alegro quando eu vejo ele sendo realizado. Deus, Ele só é glorificado quando há alegria e satisfação no seu coração. O propósito de Deus é sempre de ver os seus filhos felizes. Quando há essa alegria no seu coração fluindo, Deus, Ele se alegra. Se o pai pudesse ficar no lugar do filho quando ele estivesse doente, ele ficaria. Porque o desejo de Deus é de ver os seus filhos felizes. Você quer agradar a Deus, mas Deus só se agrada quando você é feliz. Então, às vezes, nós temos ensinado que você tem que vir para cá para dar algo para Deus. Mas você só pode ser feliz se você receber algo de Deus. E eu creio que Deus vai acrescentar algo na sua vida nessa noite. Eu creio que Deus vai entregar algo para você. Porque quando Deus recebe a felicidade, Ele recebe o gozo e o prazer de te ver feliz. Salmo de número 40, versículo 8, a Bíblia diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Havia uma alegria, um deleite no coração de Davi por fazer a vontade de Deus. Deus ama quem dá com alegria. Então você deve perguntar para mim: quando eu não estiver alegre, eu não devo fazer nada para Deus? Essa não deveria ser a sua melhor resposta. Você deveria fazer sempre. Mas eu te dou um conselho nessa noite: aproxima-te de Deus, tenha prazer em Deus, e você vai fazer com uma alegria. Você vai ter satisfação, prazer, plenitude na presença de Deus. Quando você entende isso e tem essa clareza, você passa a descansar na obra que foi consumada. Pode perceber, queridos irmãos, o favor e a graça de Deus só fluem na nossa vida quando há esse descanso. Mas tem algumas pessoas que não conseguem descansar. Olha, deixa eu dizer algo para você. Nós não podemos medir o amor de Deus nem com base na bênção, nem com base na maldição. Tem pessoas que elas dizem o seguinte: Deus me ama, Ele me deu um carro e uma casa.
Deus não me ama, eu bati o meu carro, meu filho está enfermo. Nós não podemos medir o amor de Deus com base na circunstância, porque a Bíblia fala que Deus, Ele prova o seu amor em ter Cristo, ter se entregado no nosso lugar. E ponto. Isso deveria ser o suficiente para que você descansasse e percebesse as promessas de Deus se materializando sobre a sua vida. Descansa, encontra essa alegria no Senhor, porque Ele é glorificado quando Ele encontra essa paz no seu coração. Se você chegou triste aqui nessa noite, se você está triste aí na sua casa, hoje o Pai, Ele vai remover essa maldição da sua vida. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar, a alegria nos processos. Nós precisamos nos alegrar com os processos da nossa vida, porque é no processo que você encontra experiência, no processo que você encontra maturidade, sustentabilidade espiritual. José, antes de usufruir das promessas de Deus, ele teve que aprender a passar pelo processo. O problema é que nós rejeitamos o processo. Eu conheço um rapaz no Acre, que ele tem 40 anos, mas até hoje ele não conseguiu sair da casa dos pais, porque recebeu tudo de graça desde a infância. Não aprendeu a passar pelas pressões da vida, não aprendeu a suportar dificuldade. Quando você enfrenta circunstâncias, elas te aprimoram, elas te fazem fortalecidos. Cada vez que você vence uma dificuldade, eu estive visitando 3 famílias essa semana que passou, e é incrível, todos eles que eu conversei, eu percebi que depois dessa dificuldade, eles se tornaram mais fortalecidos. Porque cada vez que você vence, cada vez que você persevera, você se torna experiente, você ganha estabilidade espiritual e se torna alguém mais forte na guerra. Por isso precisamos aprender a passar pelo processo com alegria. Alegria. Eu estava conversando com a irmã, ela disse que o medo que ela tem, o único medo que ela tem é de cortarem a luz dela. Eu falei, mas a senhora vai morrer? Ficar 1 dia ou 2 dias sem luz? Qual é o medo que tem tirado a sua paz? Eu falo para você, na presença de Deus, dificilmente uma coisa na minha vida para tirar a minha paz. Porque a cada dia, a cada ano que se passa, eu tenho aprendido a perseverar na tribulação. E cada vez que eu venço as circunstâncias na minha vida, eu me torno alguém mais forte, eu me torno alguém mais firme. Porque olha o que diz a palavra de Deus, Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Vou falar algo para você nessa noite. As pessoas aí fora, elas carecem de colunas na obra de Deus. Porque as pessoas, uma hora elas estão, uma hora elas querem, outra hora elas não querem. Porque não aprenderam a perseverar. Quando você não persevera, a experiência, ela é comprometida. Quando você permanece, Deus, Ele traz essa experiência e sustentabilidade no seu coração. Foi o que aconteceu com José. Antes de Deus colocar ele em um lugar de honra e de autoridade, ele aprendeu a passar pelo processo. Ele aprendeu a se alegrar na sua dificuldade. Irmãos, é fácil se alegrar na dificuldade? Não. Mas existe um lugar em Deus, existe um ambiente em Deus,
que pode te trazer descanso e paz mesmo no meio da guerra. Eu te falo isso com base na experiência, porque depois da morte do meu irmão, passados 2 dias, eu pude encontrar refrigério e paz, porque eu encontrei esse lugar no Senhor. Deus vai colocar você num lugar de honra e de autoridade. Deus vai colocar você no melhor lugar. Mas a palavra para você nessa noite é: permaneça. Aprenda a passar pelos processos com alegria. Vai passando pela prova dando glória a Deus, vai glorificando. Estende as suas mãos e agradeça ao Senhor, porque quando você agradece, o milagre acontece. Deus faz multiplicar a sementeira. Agradece. Olha o que Paulo diz em Filipenses: tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse homem é o nosso referencial. Hoje eu tenho 29 anos. Para quem me conhece, eu sou um rapaz simples, que aprendi a me alegrar tanto na fartura quanto na escassez. Se tiver uma cama para me dormir, eu durmo. Mas se tiver um chão também para me dormir, eu também durmo. Se tiver comida, eu como. Mas também se não tiver comida, eu não como. Mas eu me alegro no Senhor. Vou falar algo para você. Eu sou casado, eu tenho um filho, o outro está na barriga, amém? Eu sou pastor de uma igreja local. Mas a minha alegria não está nessas coisas, porque antes de eu não ter, eu já era alguém feliz. Porque a minha felicidade, ela está no Senhor, ela não está em algo externo. A minha felicidade, eu aprendi nesse tempo de caminhada com Deus, que a minha felicidade está nele. Ele é minha fonte de vida, Ele é minha satisfação, Ele é o ar que eu respiro, Ele é minha dependência, Ele é minha paz, Ele é tudo que eu preciso, Ele é a minha esperança, Ele é a razão do meu viver. Eu estava perdido e Ele se entregou no meu lugar. Eu quero viver todos os dias da minha vida para glorificar o seu nome e cumprir o propósito pela qual Ele me designou. E a consequência dessa alegria e satisfação é que os frutos aparecem. Casamento, filhos. Deus faz você crescer espiritualmente. Alegre-se. Aprenda a ser feliz em todos os seus caminhos. E você experimentará de coisas poderosas. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração, e sejam perseverantes. Quem está me entendendo aqui? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Olha o que diz esse texto. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha para cá. A Bíblia está nos dizendo que nada nós trouxemos e nada nós iremos levar. Ela está nos ensinando que se você tem o que comer, que se você tem o que vestir, isso é o suficiente para você ser alguém feliz. Muitos tentando preencher o vazio do seu coração,
achando que a alegria está lá fora. A Bíblia está dizendo que elas atraem um monte de maldição para a sua vida. Mas a única pessoa que pode preencher o vazio do seu coração é a presença maravilhosa do Espírito Santo. O vazio que há dentro de você é do tamanho de Deus. Eu creio que nesses dias nós vamos aprender a passar pelo processo. Quarto ponto: servir com alegria. A Bíblia diz: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a mudança de tudo. Então esse povo, eles eram crentes, talvez como eu e você da videira, mas eles não serviam a Deus com alegria. A Bíblia diz que esse povo, eles tiveram um problema, porque eles estavam dentro da igreja, mas não tinham prazer em Deus, não tinham prazer no louvor, não tinham prazer de estar junto, não tinham prazer de estar na cela, não tinham prazer de cultuar o Senhor. Só vence quem é feliz no que faz. O que acontece, irmãos, olha para cá. O que acontece é que quando as pessoas associam galardão com ser vencedor, elas medem como se fosse algo muito difícil. Então o que dá mais prazer? O atleta que treinou duro, ralou, que ganhou a medalha, mas aquele que não fez nada, mas também não ganhou nada. Quem que fica com mais prazer? O que treinou, é claro. Então, o pequeno preço que nós pagamos de jejum e de oração, quando nós encontramos alegria, deixa de ser sacrifício. O pequeno preço que você paga participando da cela, jejuando, quando você recebe essa paz, essa alegria, deixa de ser um sacrifício. Romanos diz que os sacrifícios desse tempo presente não podem se comparar com uma glória que há de ser revelada em nós. Você jejua, você ora, mas quando Deus usa você, você sente alegria e satisfação. Deixa de ser um preço, porque sacrifício que envolve prazer deixa de ser sacrifício. O jogador de futebol se esforça duro, mas quando ele faz o gol, ele se enche de alegria. Que sacrifício foi esse? Nós temos prazer de servir ao Senhor. Nós temos prazer de estar envolvido com a obra de Deus. Há uma alegria no nosso coração. Nós teremos satisfação. Essa é a nossa vida. Tem alegria no Senhor. A Bíblia diz: servi ao Senhor. Salmo de número 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Alegria não é a alegria do mundo, é a alegria do Espírito. Porque a alegria do mundo, ela é passageira e momentânea. Você sabe disso, você veio de lá. Mas a alegria do Espírito, ela é genuína e permanente. Ela te faz realizar, ela traz satisfação. Nesses dias, sirva ao Senhor com alegria. Se envolva na cela com alegria. Tenha essa vibração no seu coração. Libere a sua vida, libere a sua casa. Se renda ao Senhor, e você perceberá que você se tornará uma pessoa diferente. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor que tem prosperado muito na sua igreja. Ele estava testemunhando que ele pegou todos os empresários da igreja dele e treinou todo mundo para servir no culto. Quando os irmãos vinham chegando para a igreja, eles se assustavam, porque quem estava servindo no estacionamento, quem estava servindo nas ofertas, eram os empresários. E aquilo gerou um ambiente de servidão poderoso naquela igreja. E aqueles irmãos são conhecidos como uma igreja próspera, porque os empresários, eles estavam servindo com alegria.
E o último ponto que eu quero compartilhar com você, para finalizar minha palavra, é que gratidão produz alegria. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo do 6 ao 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Quando você é grato ao Senhor por todas as coisas na sua vida, você traz a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Seu coração e a sua mente é guardado. Você não faz ideia, mas o que eu estou lhe ensinando nessa noite é um princípio poderoso que pode marcar a sua vida nessa noite. Se você entender esse princípio, essa chave espiritual para o sucesso, você será vencedor em todas as áreas da sua vida. Porque todas as circunstâncias que você entrar, você irá levantar os seus braços e irá dar graças ao Senhor. Ele irá trazer paz ao seu coração, Ele irá guardar a sua mente de todo mal, de toda praga que tenta entrar sobre a sua vida. Uma das maiores emoções que alguém pode ter na vida é a gratidão, porque quando você é grato, a alegria flui de dentro de você. Se coloque de pé no nome de Jesus. Eu quero concluir minha palavra lendo para você Abacuque capítulo 3, versículo 17. Se coloque de pé, você que está em casa. Quero orar pela sua vida. Não perca esse momento. Olha o que diz. Ainda, aqui é o profeta Abacuque, que se alegrou no Senhor no dia da sua dificuldade. Ele teve uma experiência a qual você vai ter nessa noite. Ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Ele se alegrou no dia da sua dificuldade. Ele glorificou o nome do Senhor. Como eu disse para vocês agora há pouco, diante de Deus, eu tenho um filho, uma esposa e sou pastor na igreja local. Diante da presença de Deus, a minha alegria ela está no Senhor. Eu não dependo de nada externo aconteça para me tornar feliz, porque a minha felicidade está no Senhor. Todo jovem ele tem na mente que ele acha que só vai ser feliz quando se casar, mas é um engano. Casamento não traz felicidade, é bênção, mas não traz felicidade para ninguém. Quando você coloca a sua expectativa achando que é um casamento que vai trazer felicidade, você frustra, porque a sua felicidade, diz o salmista Davi, está no Senhor. Quando você tem essa revelação, essa clareza, aí sim o seu casamento é feliz. Não coloque expectativa naquilo que é externo. Se volte para dentro, para aquele que habita dentro de você. Se você entender isso, se você entender essa palavra nessa noite, você nunca mais será uma pessoa triste. Você nunca mais será uma pessoa desanimada. As pessoas que se aproximarem de você, elas irão perceber a vida fluindo, os frutos aparecendo através do seu coração. Eu sinto que a partir de hoje, o Senhor está liberando uma nova unção sobre essa igreja de alegria. Olha o que diz a palavra de Deus em Joel capítulo 2, versículo 23. Alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus,
porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã em Seródia. As eras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhotos, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Olha para mim, vou concluir. A promessa é que o vinho vai transbordar sobre os lagares. Os lagares era a casa onde o vinho era produzido, onde a uva era pisada. Vinho aqui nos fala de alegria. O óleo nos fala da unção. O que é precioso nesse texto é que a promessa já aconteceu. Em Pentecoste, o vinho foi derramado. A casa aponta para o seu coração. O vinho aponta para a alegria, mas o óleo aponta para a unção. Eu quero profetizar que a presença de Deus, que a presença do Espírito Santo vai encher sua casa, que é o seu coração, de vinho. A alegria vai ser tão excessiva no seu coração que os frutos vão aparecer através da unção. Sua célula, seu casamento, sua família, todas as áreas da sua vida será afetado pelo óleo novo, pelo vinho novo da presença de Deus. Só você que crê, levanta os seus braços. Vinho novo já foi liberado. Sua casa, que é o seu coração, vai receber, vai transbordar da alegria do Senhor. Essa alegria será tão poderosa, será tão excessiva, será tão grande no seu coração, que você experimentará de coisas poderosas na sua vida. Receba, receba na sua casa a alegria do Senhor, a alegria do Senhor. Receba vinho, receba vinho. O vinho está transbordando no seu coração. Oh, receba, receba. Oh, Espírito de Deus, alegria, a alegria do Senhor é a sua força. Aleluia. Levanta seus braços, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pelos irmãos que nos acompanham. Eu quero profetizar sobre essa alegria. Eu quero declarar que ela vai encher os corações. Ela vai produzir satisfação, contentamento. Ela vai ser tão poderosa, Pai, que a unção que flui através da alegria vai escancarar as portas diante de nós. Receba dessa unção, na autoridade do nome de Jesus. Vinho em óleo, vinho em óleo, alegria em unção, alegria em unção sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus negócios. A partir de hoje a sua história é mudada, a sua vida alterada. Você será conhecido como uma pessoa feliz, como uma pessoa alegre, ou vibrante, contagiosa. Receba, receba onde você está a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, enchendo a sua casa, enchendo a sua vida. Oh, aleluia! Aleluia. Nós vamos concluir com uma canção. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu quero dizer que alegrai-vos, filhos de Sião, depois de sair do Senhor, que Ele declare, faça dessa canção a sua alegria.
Cumprimente o seu irmão que estiver do seu lado aí. Graça e paz.